verdade, eu digo sempre, se você obedece, você usufrui de tudo aquilo que Jesus conquistou lá na cruz do Calvário. Para quem obedece, bênção. Para quem desobedece, maldição. Então eu tenho certeza que você quer bênção da parte de Deus. Que você possa, na sua simplicidade, chamar a atenção de Deus, dizer para ele: Pai, me ensina a ser fiel no meu falar. Que eu possa falar sim, sim, não, não. Como diz a palavra, que passa disso é de procedência maligna. Que você possa ter uma lavagem, fazer um detox espiritual na sua mente, para que você possa aprender a falar, a reivindicar, a exercer a sua fé. E sabe como é que você exerce a sua fé? Você começa a recitar a palavra de Deus. Tudo que está aqui é promessa de Deus, é direito nosso. Por isso que é chamado de Novo ou Velho Testamento, como você queira. E para o testamento ter validade, o testador tem que morrer. E o melhor de tudo, que o nosso testador, né, pastor? Ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Então isso é bom demais. É a nossa esperança viva, chamada Cristo Jesus. Nesse momento, quero chamar a sua atenção para, juntamente comigo, confirmar, ligar aqui nessa terra a oração pela vida do nosso pastor, esse servo de Deus, pastor Max, da Igreja de Deus, o Semeador. Depois, no final, ele vai falar a localização, o zap dele novamente, para ficar aqui registrado e você voltar quantas vezes quiser e fazer uma visita, né, no culto. Ele vai dizer os dias e com certeza você vai ser abençoado por esse Deus maravilhoso. Vamos orar, ore comigo. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Cristo Jesus, mais uma tarde aqui, Senhor, para te pedir perdão, para dizer que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para todo sempre. Estamos aqui para aprender de Ti, porque Tu és bom, Tu és manso e humilde, Pai. Tu és um Deus que nos incita a cada momento a Te pedir, a aprender de Ti, a estar contigo. E é tudo que a nossa alma quer. Aprender de Ti, porque Tu és o amado da nossa alma. Tu és o desejado entre as nações. E hoje está aqui o Teu Filho mais uma vez, se disponibilizando para ser boca Tua, para abençoar a minha vida, para abençoar a vida de muitos outros irmãos que estarão vendo hoje e em vários outros dias, Pai. Porque a Tua palavra, ela não tem um prazo de validade. Ela é de eternidade a eternidade e para todo sempre. E eu te peço mais uma vez, que enquanto o Teu Filho está aqui, ministrando para alimentar a nossa alma, o Senhor possa cobrir toda a sua família, todos os seus filhos, a sua esposa, o seu ministério, a sua empresa, tudo aquilo que lhe pertence, que esteja debaixo das tuas asas, para que o maligno não possa vir retalhar o teu filho, que toda palavra contrária contra ele e os seus, e toda a sua prole, caia por terra em nome de Jesus. E enquanto ele ministra, Pai, Tu tenha mais plena liberdade de curar, de batizar com o Teu Espírito Santo. Tu és Deus, Tu não precisa de nós para absolutamente nada. E que nessa tarde, mais uma vez, seja tudo para a honra e glória do Teu Filho eterno Jesus. Pastor Max, meu querido, seja a boca de Deus e que Ele possa Te usar mais uma vez para abençoar as nossas vidas. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O som aqui está maravilhoso. Dá um retorno agradável. Acredito que qualquer pessoa, uma das coisas que satisfaz os pregadores, os que ministram, né? É poder ouvir sua própria voz, né? Geralmente muitas pessoas não têm a noção de retorno, né? E maltrata muito os ministrantes. Mas o pastor Alain é um especialista nisso aqui. Então nós estamos aqui com a caixa aqui bem próximo do que eu vou te falar. Só uma dessas já dá um show, imagina duas, né? E para a rádio, né? A sair para a rua. Bem, nosso muito boa tarde, né? Nossos ouvintes estão ali, não é isso? Nos observando. Boa tarde a você que está ligado conosco nesta programação abençoada. Rádio Santo Sião, coordenação pastor Alain. Que Deus o abençoe grandemente por esta
iniciativa, por esse trabalho. É mais uma forma sábia de atender o id do Senhor Jesus. Jesus, ele não especificou como deveríamos levar a sua palavra. Ele apenas disse: ide e anunciai o meu evangelho a toda criatura. Jesus, ele não disse, pastor Arlan e demais ouvintes, ide ganhai o mundo para mim. Ele disse: ide pregai o meu evangelho a todo mundo. Então, para isso, aqui está a Rádio Santo Sião e aqui estamos como colaborador desse projeto. Pretendemos estar aqui uma vez por semana, dentro da permissão de Deus, ajudando, colaborando, levando um pouco da palavra de Deus aos nossos ouvintes por esse instrumento de Deus que é esse meio de comunicação. Queridos, hoje a minha mente fechou no assunto que eu espero em Deus ter a graça, a sabedoria, a leveza do Espírito de poder saber colocar. É bem verdade que a gente que está aí como pastor, pregando em alguns dias da semana, a gente tem já tem alguns dias de trabalho, né, prestado para o Senhor. Mas a cada dia, pastor Alain, em cada oportunidade, o Senhor nos fala de forma diferente. Cada um tem uma experiência com Deus. Eu geralmente, quando eu tenho um compromisso, aí eu fico perguntando, fico na minha ali e fico esperando saber qual é o direcionamento que eu vou ter para aquela oportunidade, para aquele momento, qual é o assunto, qual é o tema. Aí de repente minha mente fecha no assunto, eu não enxergo mais outros. Aí eu digo: então pronto, é bem aqui, eu entendo que Deus está falando. Agora imagina só o que foi que Deus colocou no meu coração hoje para trazer para os irmãos, para falar da riqueza, falar de riqueza. Olha só, eu quero pedir a sua excelente atenção. Eu quero falar de riqueza. Primeiro que podemos observar que o assunto riqueza, ele predominava entre os judeus daqueles tempos, nos tempos de Jesus, e a ideia de que as riquezas eram um sinal do favor especial de Deus e que a pobreza era um sinal da falta de fé, né, e de desagrado ao Senhor. Os fariseus, por exemplo, eles adotavam essa crença, inclusive escarneciam de Jesus por causa da sua pobreza. Eu gostaria de, dentro deste assunto, trazer um pouco do meu entendimento. Eu não diria meu entendimento, porque se eu for falar do meu entendimento, não tem valor nenhum o entendimento do homem. A Bíblia diz que a Bíblia não é interpretação particular de ninguém, mas sim do próprio Espírito Santo de Deus. É bem verdade que eu também tenho o conceito que a riqueza também ela é um dom de Deus, pastor e ouvintes. Quando nós sabemos receber, quando temos a sabedoria de Deus de receber essa dádiva e saber administrar. Nos tempos de Jesus, para os fariseus, para os judeus da época, quem tinha riqueza era louvado, era aclamado, inclusive tinha a ideia de que era uma pessoa apoiada e aprovada por Deus, como tem inclusive muitos cristãos hoje que têm esse tipo de pensamento também. Sendo que nós temos que ter a sabedoria de Deus para administrar esse entendimento. Deus, ele não tem não existe uma palavra específica de condenação para quem é pobre, para quem é rico, mas tem uma palavra de reprovação tanto para o pobre como para o rico, desde que ele não saiba, administrar segundo Deus, segundo a real
finalidade que Deus nos determina, nos ensina, através da sua palavra, usando os seus ministros da antiga aliança, como também da nova aliança. E eu queria falar hoje de riqueza, mas o ponto que eu queria mais abordar é a riqueza como um problema. Hoje eu não irei falar de riqueza como uma bênção, porque na verdade a maior bênção, né? A maior riqueza, na verdade, nós já temos. O cristão tem quando ele tem o real entendimento de Deus e de Cristo e do Espírito Santo na sua vida. Não existe uma riqueza maior. Eu estou trazendo o raciocínio final para iniciar a palavra. Já pensou? Não existe algo mais esplêndido, mais benéfico do que o homem ter a compreensão total dos propósitos de Deus para a sua vida, que culminará ao homem em estar eternamente com o Senhor. Isso seria é a maior dádiva de Deus para o homem. Mas falando de riqueza nos parâmetros de bens materiais, nós vamos ver que geralmente não é tão plausível como muitos pensam, como muitos desejam. Eu gostaria de já abrir as escrituras no livro de Provérbios. No livro de Provérbios, lembrando que Provérbios, ele foi escrito por Salomão e por outros. Não foi somente Salomão que escreveu, foi Salomão e outros homens experientes. Salomão que aprendeu com o monarca, seu pai Davi, e o livro está escrito por volta de entre 970 anos a 700 anos antes de Cristo. Ou seja, né, de 970, que a contagem, né, ela é de forma regressiva, né, de 970, entendeu? A 700 anos antes de Cristo, porque vem vindo, né, até Cristo, né, a contagem é essa. E aí o que acontece? Provérbio também, para você que talvez não tenha essa informação, além de escrito entre 970 a 700 anos antes de Cristo, escrito por Salomão ou outros, a palavra provérbio, ela vem do hebraico, quer dizer, machal, que é traduzido do hebraico para essa linguagem nossa atual, significa provérbios, que também tem, além do nome provérbios, ela significa também oráculo, parábola ou máxima sábia. Então isso quer dizer provérbio. Tá ok? E então, queridos amados, nós vamos falar hoje de riqueza. Tem tanta gente que vive perturbado querendo riqueza. Será que você está pronto para receber a riqueza? Será que estamos aptos a ser verdadeiramente você que está aí do outro lado? Eu te pergunto, você está preparado para ser rico? Será que você tem potencial para administrar a riqueza e não perder a riqueza maior? Porque esse é o maior problema. No livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 24, vai nos dizer o seguinte: porque as riquezas não durariam para sempre, e duraria a coroa de geração em geração. Ou seja, Salomão, vamos imaginar que aqui foi um trecho escrito por ele, porque as riquezas não duraria para sempre, ou a coroa, né, duraria de geração em geração. Coroa é essa? A coroa, o legado de um reinado. Você vê que existiam muitos reis, hoje não existe mais, só existe a história, porque tudo passa. Então as riquezas que muitos almejam
elas não duram para sempre. Há pessoas que elas são céticas, elas são deslumbradas por riqueza. E eu vou levar até você esse entendimento neste caimento de tarde, até no máximo por volta de 6 horas. 6 horas a gente conclui. Eu espero que Deus nos dê esta graça, mas você vai ficar sabendo o que é riqueza hoje. Tá? Talvez você até mude os seus conceitos sobre o desejo tanto de ser rico. Tá? Então, nós vamos encontrar ainda no livro de Provérbios, chegando um pouco mais adiante, nós já entendemos que as riquezas não duram para sempre. A coroa não dura de geração em geração. Aí nós chegamos um pouquinho mais adiante, no livro de Provérbios, ainda no capítulo 28. Olha o que diz a palavra de Deus. No versículo 6. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade, né? Do que os de muitos, né? Do que o de muitos perversos, ainda que sejam ricos. Olha só. Você já está vendo aí como é que o negócio vai pegando? Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade, né? Do que os que de caminho perversos, aqueles que adquirem seus bens, suas riquezas na perversidade, né? Ainda que seja, que alcance a riqueza. Então, nós no momento nós estamos vendo a riqueza com uma perspectiva, a perspectiva de um fator negativo. Mas para quê? Lembrando que isso na vida daqueles que não têm a sabedoria de Deus para administrar. Tá? Então, devemos estar ligados neste assunto. Eu, na verdade, te digo de todo o meu coração, é uma das minhas orações, eu digo, Senhor, eu não quero riqueza. Eu quero ter o suficiente para eu honrar o meu nome, honrar o teu nome e ajudar os que necessitam. Mas riqueza mesmo, eu não quero. Riqueza como bens materiais, eu não desejo e não lhe aconselho a desejar. Porque se nós chegarmos um pouco mais adiante, olha o que diz a palavra de Provérbios. Eu vou ler a sequência do versículo 7, do que já li no 6. O que guarda a lei é filho sábio, mas o companheiro dos comilões envergonha seu pai. O que aumenta a sua fazenda quer dizer riqueza, com usura ou onzena, ajunta para o que se compadece do pobre. Olha só. O que aumenta a sua fazenda com usura, aquele que cresce. Fulano está muito rico. Como é que ele enricou? De onde é? Qual é a raiz da sua riqueza? Não, é porque ele é um empresário forte. Ele tem muitos funcionários. Mas o que é justo? Seria pagar um salário, no mínimo um salário mínimo, não é? Para um funcionário. Não seria isso, pastor Alain? E muitas vezes o rico, ele é rico porque aonde ele deveria pagar um salário, ele paga meio, menos de meio, oprimido, não é verdade? Oprimido, não. Rapaz, é o seguinte, a oportunidade que eu tenho para tu é essa. Pode ser que que tenha valor de um salário, teu serviço, mas eu só te pago meio. É pegar ou largar. Não é? Aquele que pega o seu dinheiro, alguém diz, estou precisando de um dinheirinho emprestado. E a pessoa diz, rapaz, eu tenho, mas é tantos por cento. Por exemplo, hoje eu ouvi o relatório sobre um pobre drogado, um homem bem instruído, pastor Alain, bem instruído. Não posso dizer muita coisa para não haver um negócio do nome da pessoa, porque é uma particularidade, né? Um homem bem instruído, bem letrado, formado, mas vítima da falta de entendimento, da falta de sabedoria de Deus, mesmo já tendo sido ensinado os caminhos do Senhor, mas não encontra força. Ele é vítima do
do vício das drogas, como por exemplo o crack. Aí ele está sendo escravizado, está sendo destruído pelo crack. Aí ele chega e diz: pastor, no meu desespero para usar o crack, a droga, eu chego a pagar 100% do valor, né, do dinheiro que eu peço emprestado para comprar crack. Se pega 1.000, tem que pagar 2.000. E isso é no outro dia, não é com 30 dias não. Olha só, bom, esse relatório eu não ouvi falar não, meu amado. A pessoa falou para mim, a vítima, precisando de ajuda. Então, esse indivíduo que empresta um dinheiro com 100% de acréscimo, é uma extrema usura, ozena, como diz a palavra de Deus. Provérbios diz que, Provérbios 28:8 diz: o que aumenta a sua fazenda com usura, com ozena, ajunta para o que se compadece do pobre. Entendeu? Aí você diz: mas como é que é isso? É porque o rico, a pessoa que enriquece dessa forma, ele não vai usufruir dessa riqueza. Depois ela vai ser, lá no final, ela vai ser perecida e vai ser distribuída, talvez para alguém que realmente necessite. Porque o indivíduo que onera o seu próximo por riqueza, ele na verdade nem mesmo usufruirá de tal riqueza. Então, meu amado, continuando aqui, riqueza. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio o examina. O homem rico, olha só, o homem rico é sábio aos seus próprios olhos. Ele pensa que é sábio, ele pensa que é inteligente, ele enricou, tem muito. Aí ele diz: olha aí, que sabedoria, como montei um grande patrimônio, estou abastado, eu tenho em abundância. É o que diz aquela parte lá do Evangelho de Lucas. Certo homem fazendeiro, ele não tinha nem mesmo aonde colocar a sua produtividade. E ele diz no seu coração: que farei? Derribarei os meus celeiros pequenos, construirei celeiros maiores. E quando assim ele o fez, eu imagino ele deitado numa casa varandada, olhando para os seus celeiros, guardando toda a sua produtividade, e ele se admira da sua inteligência, do seu potencial. Aí ele diz assim: ó, minha alma, come, bebe e folga, porque muito tem em abundância para ti. Então, esse combina com o que disse Provérbio 28:11. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio o examina. O pobre sábio, ele examina, ele entende que é melhor. Aí ele vem exatamente para o versículo 6. Melhor o pobre que anda na sua sinceridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. Então, nesta tarde, nós estamos levando para você esta compreensão. E quando Salomão fala estas palavras, eu entendo, pastor Alain, que ele vinha do entendimento, do ensinamento do seu pai, o rei Davi. Quando Davi, ele junta ofertas, não é? Ele junta ofertas para a construção do templo. Templo esse que Deus não quis receber das mãos de Davi, porque a Bíblia diz que Davi era homem de sangue, né? Homem de muitas guerras, e Deus disse: eu não receberei de ti um templo, mas receberei do teu filho, Salomão. E Davi estava no final da vida. Aí ele convida a congregação, convida todo o povo, e Salomão começa a querer edificar o templo, e ele dá a sua parcela, no caso Davi. Ele chama o povo, ele convoca o povo para fazer doações para a construção do templo. E eu quero conversar com você, mostrar as palavras do rei Davi
para o povo. E nós podemos escolher alguma coisa de acordo com 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 10 diz assim, 1 Crônicas 29, 10 diz, um pouco mais adiante também, vou ler até o versículo de número 12. Diz assim, pelo que Davi louvou o Senhor perante os olhos de toda a congregação e disse, bendito és tu, Senhor, Deus de nosso Pai Israel, de eternidade a eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência, o poder e a honra, e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltastes sobre todos como chefe. Versículo 12, 29, 12 de 1 Crônicas. E riquezas e glória vêm diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar a força a tudo. Ou seja, Davi, ele reconhece que o verdadeiro poder, a verdadeira riqueza, a verdadeira majestade, a verdadeira glória, que na verdade até os homens buscam, os reis da sua época, buscava, nem ele mesmo, Davi, que ele poderia também, por ser um homem muito próspero, também muito rico, ele disse, ele reconhece que o poder, a honra, a glória, a riqueza, ela está em Deus, vem de Deus. Quando nós podemos também contextualizar, quando está escrito que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem aqueles que obedecem a Deus, e o seu louvor permanece para sempre. Isso é o que diz Provérbios 9, 10. Então, querido, a verdadeira riqueza, ela está no Senhor. Ela está, a riqueza é espiritual e não a material. Vejamos, amados, que nós vamos, eu não preciso, só lhe digo na Bíblia, posso dizer para você, está nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, o exemplo daquela mulher. A Bíblia diz que Jesus estava no templo, e a Bíblia diz que e chegou a hora do ofertório, e a Bíblia diz que todos depositavam grandes somas de dinheiro do que lhes sobrava, né? Mas uma certa mulher, ela deu uma pequena oferta. A Bíblia diz que ela deu tudo o que tinha, e Jesus se agradou mais da oferta da viúva pobre do que da oferta dos ricos, porque os ricos davam do que sobrava, do que sobejava, mas aquela mulher pobre, ela deu de coração. Então, a verdadeira riqueza, o verdadeiro poder, não consiste nas coisas, nem nos bens materiais, amigo, amiga. Consiste em ter uma vida pautada no temor a Deus, na simplicidade, na humildade. A verdadeira riqueza não são as coisas que podemos ver, que podemos palpar, que podemos possuir. Porque muitas vezes existem muitas pessoas que elas são ricas, ricas de coisas, de bens, mas são pobres espirituais. Eu me lembro que nós estávamos aqui, pastor Alain, um exemplo prático. Eu realizei em Parnaíba, realizamos uma marcha para Jesus, e eu resolvi fazer essa marcha para Jesus em Parnaíba com recursos de oferta. Eu digo, eu não quero um centavo de político, eu não vou aceitar oferta de prefeito, nem de deputado, nem de vereador, nem de ninguém. Se alguém quiser dar, dê como pessoa física e não como autoridade. E aí começamos a galgar ofertas para a marcha para Jesus de 2017. Foi uma marcha esplêndida que fizemos aqui, sem um centavo de poder público. Eu não quis, eu mesmo não quis. Muitos disseram, eu tenho meio de agariar muito dinheiro para esse evento seu aí. Só me autoriza. Eu digo, não quero. Eu digo, eu posso concluir, eu posso adquirir 50, 100 mil para você. Eu digo, eu não quero. Eu quero fazer a marcha para Jesus com a oferta das pessoas simples e humildes. E assim eu contactei muitas pessoas, um exemplo aqui, e muitos empresários me ajudaram com 100 reais, com 200, com 500, com 1000, pessoas que não conhecem a Deus, pastor Alain.
Eu me lembro, eu vou citar esse caso aqui. O diretor, eu vou citar isso aqui, eu me atrevi. O diretor da Universidade Federal, o FDPA, Alex Marinho, não é crente, não é cristão. E eu procurei ele, e ele disse: pastor Marques, eu lhe conheço e vou lhe ajudar. Ele nos deu R$1.500 de oferta. Já pensou? Uma pessoa não crente, em 2017, teve um outro que prestou um serviço para nós. Quando somamos, deu 2.000 e deu quase R$3.000 o serviço prestado daquele moço, que eu tinha que pagar. Aí fomos prestar conta. Quanto é seu serviço? Pastor, está quase 3.000. Aí eu digo: pois eu vou lhe pagar. Ele disse: não, você não vai me pagar nada, já está pago. É oferta. É oferta ao Senhor. Então, para mim, o rico é essas pessoas, meu querido. Não é pela quantidade que dá, é pela disposição. É aquele que dá oferta de amor, que não dá e não pedindo nada em troca. Alex Marinho não é candidato a nada. Ele apenas pediu que eu orasse por ele. E ele, na época, ele era o diretor. Olha o que ele é hoje, o reitor. Antes ele era o diretor. Quem tem entendimento sabe a mudança de função de diretor para reitor. Agora teve um grande empresário aqui em Parnaíba, que eu lamento, eu não diria nunca por ética o nome desse moço. Eu tenho pena dele. Ele é muito rico. É um dos homens mais ricos do nosso meio. E eu procurei ele. Ele fez eu ir várias vezes na empresa dele, por várias vezes. Foi o único. Me enganando, me enrolando. No final disse: eu não posso lhe ajudar. Eu não posso ajudar. Eu estou todo comprometido. Eu estou fazendo muitos armazéns, aumentando o meu celeiro. Eu não posso tirar nada para essa marcha. Olha só. Entendeu? Coitado desse homem. Para mim ele é o mais pobre. E lamentavelmente esse homem, ele tem sofrido muito desde essa palavra negativa que ele deu, porque não me conhece. E eu fazia e faço meu trabalho para Deus, pastor Alain. Deus sabe que eu não faço. Eu nunca me propus em Parnaíba fazer nada visando ganhar alguma coisa para mim, a não ser louvar, exaltar e tornar conhecido e exaltado o nome do Senhor. E então, esse moço não crente e muitos outros que nos ajudou, eu consegui, posso até dizer o valor aqui, está em ata do CIMEP, conseguimos R$14.180 de oferta para realizar a marcha. O carro de som, o trio elétrico que eu contratei, que eu mesmo sabia que era 20 mil antes, R$20.000. O moço disse assim: eu vou, pastor Marques, eu vou para a marcha, eu vou só pelas custas de pagar os homens e o óleo do carro e coisinha pouco, oferta simples, eu vou por R$100.000. Imagina só, de 20 mil para 100 mil. Um trio, né? Um trio elétrico, aquele grande, esse triozão grande, monstruoso aí, que nós botamos nas marchas. Eu que negocio aquilo ali. Para a glória de Deus, e pagamos com essas ofertas, o dinheiro que eu consegui de oferta, pagou tudo, não ficamos devendo um centavo a ninguém. E eu fico muito feliz. E eu fiquei observando todas as empresas que ajudaram, elas prosperaram. E praticamente, para não dizer que não foi, foi 2 empresas somente, cristã, pastor, conhecendo a palavra, se negaram. Mas lamentavelmente, eu lamento dizer, esse moço tem sofrido. Eu só ouço falar dos problemas, dos prejuízos. Eu lamento. Mas Deus, ele guarda quem dá com amor, oferta com amor, né? Bem, mas eu quero falar, por que eu estou falando isso? Porque a verdadeira riqueza, pastor, não é o que temos como bens materiais, é o que temos de consciência espiritual. Jesus, ele se encontra com um jovem, todo mundo deva saber, lá da parábola, livro de Lucas, Evangelho de Lucas, no seu capítulo de número 18, a Bíblia vai nos mostrar que Jesus tem um discurso, um diálogo com o então chamado jovem rico. E a palavra de Deus vai nos mostrar que Jesus conversando com aquele moço, lá em Lucas 18, a partir do 22, versículo 22, assim. E quando Jesus ouviu isso, porque ele dialogava com aquele jovem,
Ele questionava, o jovem questionava, dizendo ele que tinha observado todas as coisas, todos os mandamentos de Deus dentro da sua mocidade. E Jesus, vendo então que ele estava muito cheio de sua razão, disse assim: mas ainda te falta uma coisa, vende tudo o que tu tens e reparte pelos pobres, entre os pobres, e tu terás um tesouro no céu, e depois vem, segue-me. E a Bíblia diz que quando ele ouviu isso, o jovem ouviu isso, ficou muito triste, porque ele era rico. Olha só, ele ficou triste, porque ele era rico. E Jesus disse: vende tudo e me segue. Tenha cuidado com a riqueza, meu amigo. Nem sempre a riqueza é bênção. Na verdade, em raros momentos a Bíblia aponta riqueza como bênção de Deus, porque ela é bênção na mão de quem já é bênção. A riqueza, ela é bênção na mão de quem não é avarento. A avareza é o mesmo que idolatria. É a pessoa que é amante dos bens, das dádivas. E então, Deus, na verdade, ele não condena a riqueza. A Bíblia fala do amor, o perigo do amor às riquezas. Esse é que é o perigo. Tá certo? Então aquele jovem, Jesus disse: vende tudo. Então se tu guarda todos os mandamentos, já está fazendo tudo certinho, vende tudo que tu tem, vem e me segue. E a Bíblia diz que ele ficou triste. Ficou triste porque era muito rico. E Jesus então profere uma palavra dizendo: quão dificilmente. E vendo Jesus que ele ficava muito triste, disse: quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino de Deus. E a Bíblia diz que os que ouviram isso, os que ouviram o que ele disse, eles até perguntaram: logo, quem pode se salvar? Por quê? Por que fizeram essa pergunta, Alan? Porque os judeus e os fariseus, eles entendiam que riqueza era símbolo de bênção na vida das pessoas. No entendimento dos fariseus era. No entendimento do judeu, quem era rico era porque era abençoado por Deus. E riqueza não quer dizer bênção de Deus. Há muitas pessoas que ela tem riqueza, mas ela é pobre. Ela é uma pobre coitada. Eu me lembro de um diálogo, um certo vigilante. Eles estavam vigiando, eu falo de exemplos práticos, vigiando uma empresa aqui em Parnaíba, um empresário forte, muito conhecido da nossa cidade. E o vigilante me disse, cerca de 3 horas da manhã, o vigilante viu uma coisa se mexendo. E o vigilante disse: vamos ao alto que eu vou lhe atirar. E então aquele homem levantou as mãos e disse: homem de Deus, não atire em mim, sou eu teu senhor, teu patrão. E disse o nome dele, ainda é vivo, é o empresário forte de Parnaíba. Aí o funcionário disse: você está louco? Eu ia lhe matar agora, homem. Eu pensei que era um ladrão. Eu estou aqui cuidando dos seus interesses e você está aqui fazendo o quê, homem? O funcionário deu um racha nele grande. Deu um racha no patrão. Aí ele disse assim, ele questionou, essa história é verdadeira. Ele questionou com ele: por que você não está dormindo, rapaz? Ele disse: dormir como? Como dormir? Ninguém dorme não, homem de Deus. Dorme não. Quem tem tantos bens, tantas empresas, tantos funcionários, ninguém dorme não. Fique você sabendo, eu não durmo. Eu vivo acordado o tempo todo. Meu sono é como sono de galinha, sono farelinha ali. Não sei nem o que é sono de tetel, né? Que é coisinha pouca. Dorme em pé. Porque os ricos, a Bíblia diz que o pobre deita e logo pega no sono. Né? O pobre deita e dorme. E o rico vive atormentado. Pastor, você está condenando as riquezas? Não estou condenando as riquezas. Saiba, Jesus disse: quão difícil é o rico entrar no reino de Deus. Mas que tipo de rico? Ricos avarentos. Pessoas que não sabem administrar os bens que têm, as dádivas de Deus. E então, esse pobre jovem rico, ele foi reprovado. Foi Jesus quem lamentou a perdição desse jovem. Mas se você quer um bom exemplo, nós vamos para o livro ainda de Lucas.
Nós vamos encontrar no livro de Lucas, no seu capítulo de número 19. Olha só aqui um exemplo muito legal. Logo depois do jovem rico. Olha só. 19:2 diz assim. Eu vou ler então. Deixa eu ver, eu quero um versículo que dê certo aqui com que bata com a expressão riqueza. Deixa-me ver o versículo de número 8. Diz assim, né? E levantou-se Zaqueu e disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Que assunto é esse? O encontro entre o Zaqueu publicano rico, né? Zaqueu publicano, a Bíblia diz que ele era rico e ele planejou ver Jesus. E quando ele viu Jesus, ele planejou, ele subiu na árvore, e que Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém repousar na tua casa. E Jesus vai até a casa de Zaqueu e houve um grande questionamento, murmuração, porque ele é um homem pecador, né? Mas quando o próprio Zaqueu percebeu, pastor Alan, a murmuração contra ele, quando Zaqueu percebeu a murmuração da multidão contra ele, Zaqueu, ele disse: Senhor, é como se ele dissesse: estão me questionando, porque eu sou rico, e na minha função eu tirei muitas coisas assim das pessoas, mas eu resolvo, a partir de hoje, eu estou entregando minha vida a ti, eu resolvo devolver quadruplicadamente, 4 vezes mais de tudo aquilo que eu defraudei alguém. Então aqui é um exemplo de um rico convertido, de um rico arrependido, de um rico que se converteu ao Senhor. Talvez, meu amigo, minha amiga, eu não sei se talvez você por essa live, pelo nosso áudio, você possa nos ouvir. Talvez você seja rico, mas você pode ter uma riqueza maior ainda, que é o reconhecimento, não é isso, pastor? De que a verdadeira riqueza, ela não consiste nos bens materiais que o homem possui. Pois Zaqueu reconheceu que a maior riqueza dele agora não era as coisas, não era o dinheiro, não eram os bens, mas sim agora a sua fé, a sua comunhão na pessoa do Senhor Jesus. E assim Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa. Meu querido, eu estou terminando. Já estou terminando. Com o conselho de Jesus. No Evangelho de Mateus, capítulo 1, disse Jesus: não ajunteis tesouro na terra. 6,19. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consome, onde os ladrões não minam e não roubam. Olha só aí. Então receba esse conselho de Jesus. Ajuntemo-nos, tesouro no céu. Você quer dizer, você está dizendo: pastor, devo jogar fora tudo que tenho? Não, apenas não ame, não coloque em primazia as coisas materiais. Não pense que a riqueza material, o dinheiro, as coisas, as propriedades, elas são garantia. Elas não garantem a vida eterna para o homem. O que garante é a fé em Jesus, é um coração disposto, é um coração liberto, não avarento, não amante, como o caso do jovem rico, como a Bíblia diz que mais vale o pobre na sua sinceridade do que o rico na sua estultice, disse o sábio Salomão. Queridos, o apóstolo Paulo, ele chega para o jovem Timóteo, sabendo do perigo das riquezas, da falta de compreensão. Acho que os meninos já estão lá fora. Ele diz o seguinte:
Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Olha o que diz, escuta só aí. Você que anda aí preocupado, triste, que não tem um carro novo, deixa besteira, deixa eu 2 pés. Aí eu ando angustiado, porque todo mundo, meu vizinho comprou um carro. Pare com isso, é inveja. Isso é um pecado grave. Deus não dá, não atende esse tipo de pensamento, esse tipo de desejo. A Bíblia diz que nós temos que aprender a nos contentar com aquilo que Deus nos dá. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7 diz assim: porque nada trouxemos para este mundo, e é manifesto que nada podemos levar dele. Tendo, porém, um sustento, e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Na verdade, o cristão que tem a Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, a pessoa que tem o que comer, o que beber, o que calçar e o que vestir, ele deve estar dando glória a Deus por isso. Sabe mais o que Paulo ensina a Timóteo? Diz assim: Timóteo, anota isso aí, Timóteo. Os que querem ser ricos caem em tentação, em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e na ruína. Olha só. Então devemos, eu estou em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7, eu li o versículo 8. Os que querem ser ricos caem em tentação. Não tenha desejo por riqueza. Trabalhe, ganhe dinheiro, pague suas contas, honre seus compromissos. Tenha o suficiente para viver, sustentar sua família e ajudar os necessitados. Mas não deseje riqueza para mostrar para as pessoas, para competir com ninguém. Deus não abençoa esse tipo de oração, esse tipo de pensamento, esse tipo de pedido. Tem alguém chamando o Antônio? Por favor. Estamos fechando o nosso raciocínio. Versículo 10 para fechar. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Olha só. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Pronto, querido. Essa é a palavra que eu tenho para você que nos ouviu nesta noite de hoje sobre as riquezas. Não tenha. Veja que, na verdade, Deus ele não é contra a riqueza. Ele é contra a má administração das riquezas. Ele é contra o amor ao dinheiro ou o amor às riquezas. É o que diz de 1 Timóteo 6, versículo 10. Porque o amor do dinheiro, ou o amor ao dinheiro, é a raiz de toda espécie de males. Porque com dinheiro se compra as propriedades, se compra tudo, corrompe as pessoas. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Então, Deus te abençoe. A minha oração, a minha petição a Deus é que você não almeje riquezas. É um perigo a riqueza, principalmente nas mãos e na mente daqueles que não têm consciência espiritual. A riqueza ela pode, também não é maldição, ela pode ser uma grande dádiva de Deus quando nós recebemos como dom de Deus para os bons benefícios do amor e da fé e da ajuda aos pobres necessitados. Que Deus te abençoe, meu amado. Deus te abençoe. Paz. Um abraço. Você está conosco. Eu sou o pastor Marques, da Igreja de Deus Semeador, ali na Rua Oswaldo Cruz, 2175, bairro Piauí, Parnaíba, Piauí. O pastor, os dias de culto e o endereço, os dias de culto. Os dias de culto na Igreja de Deus Semeador. Terça-feira, culto de oração. Quarta-feira também oração com a juventude. Terça com a igreja adulta e quarta com a juventude. Pode sentar aqui. E quinta-feira nosso culto é nas nossas congregações. Temos congregação no bairro São Vicente, na rua Travessa Timbira, 1880, no bairro Piauí, na rua Maria Rosalina, 1250, no Planalto. E temos na localidade Canto do Morro, bem de frente à entrada do Bom Princípio. E temos a nossa sede na Rua Oswaldo Cruz, 2175, logo ali, depois da Pinheiro Machado, lá do bairro Piauí, máximo
cerca de 180 metros no máximo. Os cultos lá, terça, quarta, sexta e domingo. Vou já para a igreja, já vai ter outra lapada da Bíblia lá. Glória a Deus. E vamos orar apresentando os irmãos, que a todos vocês que deixaram o pedido aqui conosco. Tem também aqui o nosso irmão Cláudio, ele tem um louvor que ele sempre pede para a gente colocar aqui. Eu quero mandar um abraço. Se eu não falar o seu nome, desde já me perdoe, tá bom, meu irmão? Todos os irmãos que deixaram aqui os pedidos de oração, e a gente vai estar catalogando cada um deles e colocando aqui no mural de oração. E a gente pede a oração de cada um de vocês também. Apresentem pelas madrugadas, todas as madrugadas às 3 horas da manhã, nós estamos apresentando os pedidos e, como eu digo sempre, juntos sempre seremos mais fortes em Cristo Jesus. Quero mandar aqui um alô especial ao nosso irmão Levita, o Antônio, que Deus te abençoe, ao Baruque, a Jeane, a Amanda, ao Adriano, e deixar aqui no ponto aqui também o louvor do nosso irmão Cláudio. Aí nós vamos colocar aqui para finalizar. Antes de colocar, a gente vai estar orando, tá, Cláudio? O pastor, que a gente sempre diz que vai gastar ele todinho aqui, ele vai estar orando, deixando essa oração aqui, abençoando nossas vidas. E aquilo que eu digo sempre de Mateus capítulo 18. Ligue essa oração aqui na terra para que seja ligada no céu. Vamos orar, pastor. Ore por todos nós, pelos seus filhos que chegaram aqui. Glória a Deus. Um abraço. Obrigado aí, Toniel e Ronald, né? Já estão prontos para fazer a nossa live já aí. Você pode acessar, se inscrever no nosso canal também, né? Nosso canal, escreve Igreja de Deus Semeador. Daqui a pouquinho, a partir das 7h30, estaremos já na nossa também live ao vivo. E amanhã pela Com Brasil. Amanhã estaremos pela TV Com Brasil, né? A partir das 9 horas, de 9 a 9h30. Vamos estar lá levando a palavra em rede nacional. Ela está saindo 2 vezes por semana a nossa mensagem em rede nacional. Vamos orar então. Glória a Deus. Vamos orar. Ora. Senhor, graças te damos e louvamos o teu santo e eterno nome nesta noite, nesta tarde tão graciosa, tão preciosa. Nós entendemos, ó Deus, que a sua palavra, ela não volta vazia, mas há de se cumprir, Senhor, no propósito para o qual o Senhor a enviou. A nossa mensagem desta noite, Pai, falando sobre a riqueza, ao qual, na verdade, a verdade é que não devemos almejar a riqueza, porque Tu és, na verdade, o nosso maior bem. Está escrito que riqueza e glória, na verdade, vem diante de Ti, e Tu, Senhor, domina sobre tudo, e na Tua mão há força e poder, e na Tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Sim, meu Deus. Então, Senhor, nós estamos contentes, Pai, porque na verdade nós sabemos que nada trouxemos e nada levaremos. Te louvamos, Pai, pelo entendimento que o Senhor nos dá de entendermos que nós não temos que ter o nosso coração almejante nas riquezas desta terra, aonde a traça e a ferrugem corrói, os ladrões minam e roubam, mas devemos guardar, devemos ajuntar um tesouro nos céus, aonde está guardado contigo mesmo, Senhor. O nosso tesouro está em Ti. Tu és o nosso próprio tesouro, Senhor. Coloca sobre nós os frutos do Teu Espírito e os dons do Teu Espírito, para que possamos, ó Deus, viver sobre as bases da fé, do amor a Ti e a Tua palavra, e não o amor ao dinheiro ou às coisas perecíveis desta terra. Abençoa, Senhor, todos aqueles que nesta noite ouviu essa palavra, que na verdade nenhum de nós sejamos como aquele jovem rico, que na verdade ele declarou que conhecia todos os mandamentos, mas ele não quis seguir Jesus, porque ele não quis se desfazer dos seus bens, pois era muito rico. Mas nós, Senhor, te louvamos, porque falou mais forte a Tua palavra no coração de Zaqueu. Também era muito rico, ele resolve deixar tudo, até devolver quadruplicadamente aos que defraudou e te seguir. E Tu mesmo o disseste, o testificaste em favor de Zaqueu, dizendo: hoje entrou salvação nesta casa. Que entre na casa deste homem, desta mulher, de todos os nossos ouvintes da Rádio Santo Sião. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Lembrando, Deus não é contra a riqueza, Deus é contra aqueles que não sabem administrar as riquezas, as bênçãos, as dádivas. Deus, ele é contra aqueles
que ama a riqueza, que ama o dinheiro, que é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro, né? Paz. Deus abençoe. Meu pastor, me abençoe. Estou indo. Que Deus abençoe. Meus amados irmãos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor abra as portas do céu a todos os irmãos que precisam de cura, de libertação, de restituição da parte de Deus, que esse Senhor maravilhoso possa te atender nesta noite e que seja um final de semana abençoado a todas as famílias e que tudo seja para a honra e glória deste Deus eterno. Fiquem todos na paz, vamos chegando a mais um finalzinho de mais um programa. Esse aqui é o pastor Max, servo de Deus, da igreja O Semeador, Igreja de Deus, O Semeador. Igreja de Deus, Semeador, pastor Max. Vai sair daqui correndo já para uma live, se você quiser participar, participe. Me buscar aqui na Foram intimados, está sendo intimado já para ele. Eu estou atrasado. Deus lhe abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Deus abençoe. Vamos aguardar vocês aqui, louvando a Deus. Em nome de Jesus. Fiquem na paz. Pronto para servir, pastor? Amém, meu querido. Deus abençoe a todos. Irmão Cláudio, servo de Deus. Nós vamos colocar aqui o louvor. Nós não conseguimos baixar aqui para o computador. E a gente vai se despedindo, mas eu vou fazer diferente. Amanhã a gente vai dar mais ênfase. É uma dupla, Cláudio e Cláudia, esse servo de Deus, que vão estar aqui conosco. Irmãos, fiquem todos na santa paz e que este Deus os abençoe cada dia mais.